Nós estamos encerrando o nosso tempo do Advento. A igreja nos coloca neste tempo várias figuras, para contemplação em torno do menino Jesus, Santíssima Virgem Maria, Isabel, João Batista, Zacarias, os 6 magos, os pastores, Herodes. E hoje aparece essa figura tão importante da nossa fé, que é o foco da nossa contemplação de hoje, que é São José. Dele muitas coisas poderiam ser ditas, mas direi somente 2, para que a gente possa meditar nessa liturgia e pedir a Deus que pela sua intercessão, a intercessão de São José, nos conceda a sua graça e a sua paz. Sempre que nós meditamos uma figura como a figura de São José, pode ser que nessa meditação surja algum incômodo, porque essas figuras bíblicas elas nos colocam diante, às vezes, de algumas verdades que nós queremos fugir, verdades essas que pode causar um mal-estar em nós. Hoje, por exemplo, no versículo 19, nós nos encontramos com uma das virtudes, que eu diria que seria a virtude máxima, ou a virtude fundamental da vida de São José. Inclusive é proclamado na igreja a partir dessa virtude, que é a justiça. José, sendo um homem justo, não querendo denunciar a Maria, resolveu abandoná-la em segredo. E a justiça que aparece hoje no versículo 19, atribuída a São José, revela pra gente aquilo que é o plano de Deus na nossa vida e ao mesmo tempo a diferença entre a justiça humana e a justiça divina. A gente recordava nas outras celebrações que a virtude de José como homem justo revela pra gente o descompasso entre aquilo, por exemplo, que é o direito e a justiça. Tema que nós já temos trabalhado e rezado aqui. Nós sabemos que pode existir um grande abismo entre direito e justiça. Nem todas as leis são justas. Tem leis injustas, E diante da lei injusta, por uma coisa chamada objeção de consciência, o cristão está chamado a revisar a sua vida. José aparece aqui como homem justo, mas ele descumpre uma lei bíblica, Não é bíblica, a lei de Israel, Pela lei de Israel, ele seria obrigado a entregar Maria, porque estava grávida antes do casamento. E, se ele tivesse feito, Maria teria sido apedrejada junto com seu filho. Então, olha para vocês verem o que nos revela a liturgia de hoje. Diferentemente da justiça humana, que está ancorada no denuncismo, José, não querendo denunciá-la, a abandona em segredo. Então, diante do paradigma da justiça humana, que infelizmente tem como base, às vezes, eu falo a justiça no sentido mais vulgar da palavra, porque a boa justiça não deveria estar baseada assim, mas a má justiça humana está baseada no denuncismo e na vingança. Aqui se faz, aqui se paga. Diferentemente da justiça que às vezes nós queremos viver e que nós apoiamos e aplaudimos, do denuncismo e da vingança, hoje José como homem justo, vai trazer pra gente a ideia da justiça divina como a acolhida do dom da vida e o silêncio. Isso é aquilo que desvela para nós o texto bíblico. Um grande desafio, viver a justiça de Deus em meio aos paradigmas de justiça e de direito do nosso mundo. Muito, muito difícil, muito complicado. Mas é o convite que nos é feito a partir da contemplação da vida de José. E uma segunda consequência que aparece a partir desse desvelamento da justiça de Deus, que é diferente da justiça dos homens, é que o homem justo e a mulher justa não abortam o plano de Deus na sua vida. O que José faz quando acolhe Maria como sua esposa, quando escuta a voz do anjo, quando resolve não denunciá-la, é justamente não promover um aborto, um assassinato de Maria e do menino Jesus. E uma hermenêutica direta que nós poderíamos tirar deste texto é:
O justo é aquele que deixa a ação do Espírito Santo fecundar tanto a sua vida que ele se torna um promotor e um protetor da vida, até da vida daqueles que ninguém protege, e que ninguém ama e que ninguém cuida. E por último, para terminar a nossa homilia, a gente poderia fazer uma pergunta diretamente a cada um de nós que estamos nos preparando para viver o Santo Natal do Senhor, que é, olhando para a figura de São José como homem justo, você tem acolhido o plano de Deus na sua vida? Ou você tem cometido sucessivos abortos do plano de Deus na sua vida? Você aborta o plano de Deus na sua vida? Quando a gente fala, usa essa imagem terrível do aborto para falar daqueles que abortam o plano de Deus na vida e que, portanto, vai matando aos poucos, este plano de Deus na vida e a própria justiça de Deus na sua existência. A gente precisa recordar que essas pequenas mortes que nós promovemos, quando são somadas, elas resultam, no grande assassinato espiritual do plano de Deus na nossa vida. São coisas pequenas que nós vamos fazendo do dia a dia. Como nós falávamos lá no Rosa Mística de manhã, são atos pequenos. Às vezes é o ato da maledicência, do falar mal do outro. Aí você mata a fraternidade. Às vezes é o ato do murmúrio, da reclamação diária, do nada está bem, Você mata a ação do Espírito Santo que promove a alegria. Então, olhando para a figura de São José como aquele que não aborta o plano de Deus e por isso se torna um homem fecundo, se torna pai, nós podemos olhar para a gente e fazer essa pergunta direta ao nosso coração, talvez com um certo incômodo, quantas vezes, e por isso nós deveríamos pedir perdão, também nós abortamos o plano de Deus na nossa vida, e aí nós agimos de uma forma diversa da forma de São José, e ao invés de praticarmos e de acolhermos a justiça, acolhemos aí, no nosso coração outras forças que não são tão benditas. Então, olhando para a figura de São José, que neste Natal nós possamos recuperar o nosso senso de justiça, e perguntar a cada um de nós o que nós podemos fazer para acolher a palavra de Deus em nossa vida, para que ela possa frutificar também, para que ela possa renascer em cada gesto. O que nós podemos fazer para vivermos no meio de um mundo justo, uma vida justa, para repensar e reconfigurar, inclusive, a estrutura do nosso direito, De forma muito especial, dirijo essa palavra aos nossos juristas que estão aqui escutando essa homilia, porque eu sei que tem muitos juristas aqui, e que são cristãos e que estão chamados a promover o direito e a justiça segundo o plano de Deus e não segundo o paradigma humano, que está baseado na denúncia, na revanche e na vingança. A maior novidade que o cristianismo traz para nós, e eu acho que é a novidade que não frutificou, infelizmente, é a novidade dessa justiça que tem como preocupação a recuperação e a proteção da vida, e não a destruição da mesma. E isso é um desafio. É um desafio enorme, porque nós estamos imbuídos pelo espírito da maldade, o espírito demoníaco que coloca na nossa vida, na nossa cabeça, que justiça é vingança. Por isso que o texto de hoje é um texto que fala diretamente ao nosso coração, e é um texto desafiante, e pode causar muita náusea em vocês. E aí a gente fala o seguinte, Falei domingo passado, mas eu repito. Se você sai da Santa Missa depois de escutar um texto desse, em paz, tem duas possibilidades. Ou você não entendeu coisa alguma, ou você é santo. Porque normalmente, depois de escutar a palavra de Deus, a gente sai com um certo incômodo da Santa Missa. Porque a gente olha para a nossa vida e fala, as coisas não estão tão bem como eu pensava que estava. Eu preciso rever os meus paradigmas.
que São José nos ajude, né, a caminhar rumo à justiça divina. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.